você destrói as lideranças ali. Pô, o Hamas, querendo ou não, ele controla toda a narrativa daquela faixa de Gaza. Muitas das pessoas ali veem o Hamas como uma espécie de grupo que tá resistindo a Resistência. Israel, né? E aí, se Israel vai lá e mata os caras, tá vendo? Ó, o Estado de Eles Israel estavam tá certo. matando ali, exatamente, tá vendo? Ó, como Israel é radical, não sei o quê. E, professor, eu sei que você fala sobre tudo, né? Geopolítica, tudo. Tem uma coisa que impacta também aí os cristãos, né? A escolha do novo Papa. O que interfere? E o Vaticano, ele é um estado, ele é um país? Como que funciona o Vaticano? E essa escolha do novo Papa impacta alguma coisa ou não em questões de conflitos? Não, acho que assim, sim, é um Estado, né? Então, a gente fala que é um Estado fundamentalista. Fundamentalismo é quando você mistura, né, Hum. igreja, aliás, religião com Estado. E é um fundamentalismo cristão ali, né? Porque grande parte das leis são baseadas também na Bíblia. A maneira como você faz a eleição também, tem o parlamento, né, que é o conclave ali. Então, acho que sim, tem um impacto geopolítico significativo, até porque a gente fala hoje da religião cristã ser a maior religião do mundo, mas com algumas dificuldades. Porque o número de adeptos do cristianismo ele vem caindo, de fato. Caramba. É. A religião islâmica hoje é a religião que mais cresce no mundo. E mesmo os cristãos, eu diria que eles são cada vez menos adeptos, principalmente os cristãos católicos, né? Então é muito comum você fala que é o cristão não praticante, É né? o católico, O ca- apostólico, românico, romano, mas nunca foi pra igreja, É né? tipo isso, né? Eu fiz catequese, eu fiz a minha crisma, talvez, pra poder casar na igreja, se a minha esposa, meu esposo quiserem e tal, mas o cara não é exatamente um praticante. Então, acho que sim, pô, tem um impacto bem significativo principalmente para os cristãos que existem no mundo, que são as regiões mais desenvolvidas do planeta hoje, né? Então, você pega o continente europeu, os Estados Unidos, até a América Latina também, uma presença forte aí de cristãos. A questão, agora, como a gente está percebendo, né? Como que vai ser esse novo conclave, como que vai ser esse novo papa que vai ser escolhido? Porque o Papa Francisco, ele era bastante progressista em algumas pautas, Muito, né? né? Exato. Apesar de, assim, ele ter feito alguns discursos, por exemplo, é, muita gente critica, ele foi muito progressista em alguns pontos, mas de mudanças efetivas mesmo, não teve muita coisa que ele fez de diferente, né? Então, por exemplo, mudanças em casamento homoafetivo, a igreja, claro, continua condenando, né? Faz parte do princípio ali dos cristãos. A questão do aborto também não teve grandes mudanças significativas. O que ele fazia era tentar mostrar uma igreja mais humanista aí, né? Fala assim, poxa, a igreja, claro que não vai legalizar ou permitir ou concordar com o aborto, mas a gente tem que entender que a mulher, ela também faz parte, então a gente não apoia, mas vamos tentar puxar a mulher para a igreja demonstrar algum tipo de apoio. Casamento homoafetivo não vai ser legalizado também pela igreja, mas poxa, se tiver, por exemplo, um casal homoafetivo, eles seriam bem-vindos também na igreja. Acho que faz parte, né? Acho que é, na minha concepção, o Papa Francisco ele foi um bom papa assim nesse sentido, porque ele tentou fazer com que a igreja tivesse uma visão mais humanista ali para alguns setores que talvez a Igreja Católica tivesse perdendo nos últimos anos. E as falas dele que todas as religiões levam a Deus? Você acha, hein, professor? Isso daí Não, eu não sou especialista, né? Então talvez para quem é cristão e é... estudioso assim, talvez isso seja um pouco Não, não, complicado, tem né? cristão que fica bravo com ele. Isso daí não é porque de outras religiões, é que o pessoal fala assim, uma religião que manda matar em nome da religião não leva a Deus, pô. Então, às vezes, eu acho que eles pegam algumas coisas. É que eu vejo de dois lados. Aqui já veio duas pessoas que são muito católicas aqui, né? Aí o Cogos, sabe qual que é o Paulo Cogos, né? O Isso. Cogos fala que ele não é um papa legítimo, que ele fugiu das doutrinas ali. E outro defende, que é o Miorim. Também ele tem um canal Alta Linguagem, também ele é bem legal, assim. Aí ele já defende o Papa. Então você vê que até entre os católicos ali Não, tem divergência, né? dá uma Não, mas divergência grande. você falou de matar dos islâmicos, né? Você tá falando? É, de Então, outros, mas né? ó, o islamismo, eu, eu particularmente. Vou só a cara aqui. Eu, particularmente, eu não sou muito religioso, né? Sim. Mas o islamismo eu não considero como uma religião ruim. Mas ele manda matar em nome de Deus. Na verdade, o que existe são grupos que vão utilizar o Alcorão para falar que o Alcorão tá falando Sim. isso. Pô, o Alcorão, ele é um livro que foi escrito no século 7 ali depois de Cristo, em 622, se não me engano, né, que nasceu a religião islâmica, e que é todo feito na forma de metáforas. Então, você pode interpretar da maneira que você quiser, Ixi. entende? Eu não vejo o islamismo como uma religião ruim. E é o que É, mais cresce, né, o islamismo, né? é a que mais cresce, né? É. Quando você pega, por exemplo,
a jihad, que é o que fala, né, que é a Guerra Santa, eu já tive uma amiga, né, que era bem islâmica, falou assim, não, pô, mas as pessoas interpretam jihad de maneira errada. Essa Guerra Santa não é exatamente uma Guerra Santa de atentados terroristas, matar em nome de Deus ou coisa que o valha. A jihad, no Alcorão, tem o sentido da jihad maior e da jihad menor. A jihad maior seria de você tentar convencer outras pessoas que o islamismo é a religião correta, né? Enfim, propagar as ideias islâmicas, o que, aliás, o cristianismo também tem, vários vertentes do cristianismo também tem. E a jihad menor, que é de você tentar seguir os princípios do Alcorão. Então, por exemplo, tem que orar 5 dias, 5 vezes ao dia em direção à Meca, tem que fazer a peregrinação em direção à Meca, tem que doar ali os 10% para a população mais pobre. Então, é uma guerra santa de você com você mesmo para seguir os preceitos do islamismo. Eu, praticamente, acho que todas as religiões, elas são boas, assim. O problema é a interpretação que algumas pessoas fazem. Porque se for pegar, por exemplo, a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, eles são cristãos. Eles falam que eles matam o negro e judeu em nome de Cristo, entende? Prega o cara em nome da cruz. Pô, o cristão defende isso? Claro que não, entende? Da mesma maneira, o islamismo. Não dá pra falar que, na minha concepção, né, que o Estado Islâmico representa os islâmicos. Ou que o Hezbollah, o Hamas representa os islâmicos. Sim. E é engraçado, né, que se você pegar, eu acho que os maiores conflitos que gera até hoje é conflitos bíblicos, né, professor? Eu vou dar até o exemplo lá do conflito de Israel com Gaza. Se você for analisar, ele é bíblico, né? Vem lá de Isaac e Misael. Acho que é Ismael, não é? Ismael, isso. Isaac, né? E Ismael, que tem aqueles que separaram ali. Um virou de Israel e virou depois os... Não é muçulmanos, é os árabes, né? Os árabes são da linhagem de Ismael. É isso mesmo ou eu tô errado? Eu falei, praticamente religião não é o meu forte aí, né? Mas acho que sim, né? Se eu não me engano. Eu falei, nossa, esse conflito já vem de bíblico, meu. Não, ia até arriscar, mas pode ser que eu fale besteira aqui, melhor não falar nada, não. Eu praticamente não manjo, assim, muito dessa parte religiosa, né? Mas, se eu não me engano, Ismael, que era o filho ilegítimo, por isso que falam, né? Ele mesmo. Que por isso que pela visão cristã, né, das coisas, que é por isso que a religião islâmica teria algum tipo de problema aí relacionado, por isso que tem essas rivalidades. Eles começaram a se odiar, né? Sim. Mas é muito legal. Você já viu aquele do Brasil Paralelo? Aquele do Rio ao Mar? Não, eu sei qual documentário é, mas nunca vi. É muito nunca vi. bom. Se você ver, é muito legal mesmo ali. E agora parece que o conflito lá em Israel tá mais tranquilo, né, professor? Você acha que vai ter mais alguma coisa ou não? O que aconteceu lá em Gaza? Então, hoje, da maneira que tá hoje, né? Hoje o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, ele tem um apoio muito maior do Trump para fazer suas medidas. E a guerra voltou, né? Então, os ataques continuam acontecendo, continua tendo... O próprio... Tem um ministro das finanças lá, que é um cara chamado de Smotrich. O Smotrich, ele fala que o plano dele é fazer um deslocamento dos palestinos. Aparentemente é uma coisa que o Trump também concorda, né? Que ele fala que vai deslocar os palestinos, a gente vai criar aqui espaços para os palestinos morarem na Jordânia, no Egito, enfim, qualquer país aí que seja. Mas óbvio que isso não vai dar certo, né? Porque... A terra, a Palestina é um território sagrado para os islâmicos e para os cristãos e para os judeus também. Então, essa ideia do Trump de fazer a Riviera do Oriente Médio, que é o que ele falou, né? Não sei se chegou a vê-lo, ele até criou um vídeo de inteligência artificial. Sério? Eu não vi, não. Mostrando como que ia ficar a faixa de Gaza depois que tivesse a operação. Videozinho bizarro, assim, porque tem uma Trump Tower, assim, no meio de Gaza. Tá zoando, ainda ele colocou uma Trump Tower? Colocou, tipo, o Benjamin Netanyahu e o Elon Musk tomando uns gorozinhos, assim, numa praia. Nossa, que bizarro. Ele fala que a ideia dele é transformar a faixa de Gaza numa Riviera. Uma Riviera do Oriente Médio. Só que não vai rolar isso, né? Porque os palestinos, obviamente, para eles é um território sagrado, então eles não podem abandonar aquelas áreas. Mas eu diria que a situação tá bem complicada para os palestinos, porque... Mesma coisa, né? Uma coisa é você falar o Hamas, outra coisa é você falar os palestinos que ali vivem. Poxa, a gente tá falando de um território que tem uma densidade demográfica gigantesca, quase 2 milhões de pessoas, e que sim, tem o Hamas, que é um grupo terrorista. O Hamas, pelo seu princípio, ele parte do princípio que da destruição do Estado de Israel. Então, na minha concepção, enquanto o Hamas for uma liderança da faixa de Gaza, não existe chance de paz, claro. Mas, ao mesmo tempo, o atual governo Benjamin Netanyahu também é um governo bem extremista nessas questões. Poxa, falar de deslocar a população palestina, isso é até um crime de guerra. Você falar, por exemplo, ficar construindo assentamentos judeus na Cisjordânia, que é um território um pouco mais pacífico, também é uma provocação contra os árabes islâmicos. Então, na minha visão,
tanto o Hamas quanto o Benjamin Netanyahu são muito extremistas nessa questão e dificulta o processo de paz. O Benjamin Netanyahu falou que ele só vai parar agora com os ataques, enfim, quando o Hamas for destruído enquanto liderança na faixa de Gaza. E você acha que tem como acabar? Na minha visão, parece que não tem como acabar com o Hamas, porque sempre vai ter uma semente nova ali. O Hamas não é só um grupo, né? O Hamas é uma ideia, tipo, então você destrói as lideranças ali. Pô, o Hamas, querendo ou não, ele controla toda a narrativa daquela faixa de Gaza. Muitas das pessoas ali veem o Hamas como uma espécie de grupo que tá resistindo a Israel, né? E aí, se Israel vai lá e mata os caras, tá vendo? O Estado de Israel tá matando ali, exatamente, tá vendo? Como Israel é radical, não sei o quê. Então, também acho bem difícil acabar com isso. Tanto que, até o Elon Musk, ele falou ano passado que uma das melhores maneiras de Israel acabar com a guerra não seria Israel combatendo o Hamas, mas Israel fornecendo uma ajuda bem substancial à faixa de Gaza. Porque daí talvez a população veja, quer dizer então que Israel está a favor da paz? Quer dizer então que Israel gosta dos palestinos que aqui vivem? Entende? Então talvez fosse até uma proposta melhor do que ficar bombardeando o território de Gaza e ameaçando deslocar os palestinos dali. Não, e muita gente inocente também, né? Não, claro, tem as lideranças do Hamas, mas, quase os 2 milhões ali são civis, né? E você pega, grande parte das pessoas que estão morrendo são mulheres, crianças. E os líderes, você vai ver, tá no Catar. Exato, né? Mano, é muito bizarro, meu. O líder deles tá no Catar. Ô, professor, eu não sei se você viu um vídeo que tá rolando agora aí, eu sigo muita gente, né? E tem um cara que ele se intitulou Messias. Você já chegou a ver alguma coisa desse cara aí? Não. Não, depois eu vou mandar um vídeo pra você. Aí ele falando que ele é o novo Messias. Que é o escolhido, que não sei o quê. É um cara muito doidão aí. Acho que ele é árabe. Depois, é até um vídeo bom pra você fazer depois aí do cara. Né, Matheus? Depois você manda pro professor também aí. Mas ele se intitula mesmo o novo Messias. Ele fala que é o novo Papa e não sei o quê. Mano, cara muito louco. Eu não vi muito nas mídias, não. Eu vi vídeos assim, passando, assim, no... mais aleatório. Ele é muçulmano? Ele é muçulmano. Ele é árabe, né? Eu não sei qual que é a nacionalidade dele ali. Mas ele fala que ele é e tal. É porque não dá pra colocar na tela, senão eu ia pedir pro Matheus colocar aqui. Mas ele fala mesmo, ele fala, sou o novo Messias, sou o novo Papa, não sei o que lá. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo